Olá, bem-vindos a mais uma dica. E a dica de hoje é como conectar com a verdadeira alegria. Ser alegre, estar em constante estado de alegria. Então, como você já deve saber, se a gente fala de alegria, naturalmente está falando sobre a influência do signo de Peixes, né? Peixes que têm uma tendência a serem super escondidinhos, né? Acanhados, tímidos, mas que ao mesmo tempo, né, a transformação seria estar em constante estado de alegria e equilíbrio. No fundo, de euforia, alegria. Agora, o que é a essência de alegria? Porque tem muitas pessoas que falam, mas eu sou uma pessoa alegre. Ó, hoje eu estou alegre, hoje eu estou triste, alegre, triste, alegre, triste. Não, essa não é o que a gente está falando. O que a gente está falando é criar a capacidade de estar em constante estado de alegria. Constante estado de sorriso, de plenitude. É isso que a gente está falando. Como fazer isso? Então, interessante, né, se a gente fala um pouco de valor numérico, né? Então, eu vou falar duas palavras, né? Então, Sheliach tem o mesmo valor numérico da palavra Simcha, Sameach, né? E que valor é esse? 348, tá? Então, a gente sabe, eu vou explicar já o que significa, que estar em constante estado de alegria significa ter uma consciência de Sheliach, tá? Sheliach é uma palavra em hebraico, que significa o enviado, né? Então, pode ser enviado de uma forma geral. Agora, o que significa interagir com a vida de uma forma, eu sou um enviado? Então, imagina, você chegou aqui nesse mundo, né? Tem a sua vida, sua família, seus desafios, seu trabalho, tem coisas que acontecem, como toda a vida de pessoas, uma rotina às vezes ou não, gosta de fazer coisas, mas faz outras, suprime outros desejos porque não tem dinheiro, porque não tem condição, porque não tem tempo, porque não tem vontade, enfim, coisas, né? Então você vai. Agora, qual é a diferença de uma pessoa que vive assim, uma pessoa como Sheliach? Inclusive, o Zohar, o livro mais fundo de Kabbalah, fala que o segredo para sua mala nunca extraviar quando você viaja é você sempre colocar alguma coisa de presente que você realmente vai dar para alguém no seu destino final. Por quê? Por que isso gera proteção? Por que isso gera verdadeira alegria? Então, quando a gente veio para esse mundo, a gente não veio esse mundo a passeio. A gente não veio esse mundo para fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Não é exatamente assim, né? A gente veio nesse mundo para criar nossa correção, para fazer nosso processo de tikkun. E é por isso que se a gente não anda exatamente nesse caminho, às vezes as coisas ficam um pouco mais tensas e desconfortáveis. Então, para não ficar tão tenso, para não ficar desconfortável, o que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? E é isso que está realmente em jogo e é isso que a gente está realmente falando aqui. Tá. Então, o que é um enviado? O enviado é uma pessoa que ela está numa missão, né? Você imagina. A pessoa é enviado para fazer aquilo. Ela está numa missão. Ela não está mais fazendo o que ela exatamente quer. Ela está numa missão, né? Se você foi destinado a fazer uma missão e você aceita essa missão, se agora você não é você mais. Você pode até querer fazer diferente, mas você está numa missão, você vai até o fim. Ou deveria ir até o fim, ou não, enfim, mas não importa, né? Você está numa missão. Então, o que eu falo? A nossa alma, quando a gente veio para esse mundo, a gente escolheu, a gente aceitou a missão de fazer o nosso processo de tikkun. Então, nesse momento, a gente se transforma em um enviado. O enviado significa que eu tenho que ter a capacidade, eu sei que é um trabalho espiritual para chegar nesse ponto, mas ter a capacidade de acabar com desejos pessoais. Preste atenção no que eu vou falar, não é anular desejos e não ter mais vontade, porque eu falei isso alguns dias atrás. Desejo é o que leva a nossa vida, é o que mantém a gente girando. Mas é entender que esse desejo tem que estar, de alguma forma, em sintonia com a minha missão final. Porque senão, se o meu desejo me manda para um lado, mas eu vim enviado para fazer aquilo, eu tenho um problema, porque eu vou me sentir dividido, vou me sentir mal, vou me sentir confuso, vou me sentir eu não sei para onde eu vou. Então, se eu entendo que a minha missão é transformação, respeito, dignidade humana, evolução espiritual e etc., eu tenho que ter desejo, mas esse meu desejo de viajar, participar, fazer e sei lá o que for, ele tem que caber dentro da minha missão. E aí, se a gente consegue viver uma vida de enviado, significa, eu tenho desejo, mas se esse desejo não cabe dentro do meu propósito, que é
a missão pelo qual vem, deixa eu substituir esse desejo por um que realmente vai me ajudar na minha missão. Porque se a gente vem para uma missão e a gente não faz ela, você pode até voltar para o plano espiritual em algum momento, como é o que acontece com a maioria das pessoas hoje, né? Elas morrem, voltam para o plano espiritual. Reencarnação, se preparam até voltar para uma nova vida. Mas imagina ter a capacidade de completar a sua missão e não precisar mais passar por essa loucura. É como se você vivesse aqui, mas de uma outra forma, sem precisar passar pela loucura do dia a dia. Imagina, o que eu estou falando assim, você vive aquilo, mas é igual o filme Matrix, né? Matrix. Você vive aquilo, mas não vive aquilo. Você está numa outra dimensão, vivendo a mesma coisa numa outra visão, numa outra capacidade, de um outro tudo. Então o que eu estou falando é que verdadeira alegria é a gente se colocar como um enviado. Eu tenho desejo, tenho vontade, mas esses desejos e essas vontades, elas têm que servir ao meu propósito. E por que isso tem a ver com alegria? Porque quando eu preencho minha missão, que é a minha alma, eu estou feliz. Independente do que acontece ou não no mundo físico. É óbvio que é importante ter prazeres, vontades, conforto, entre outras coisas. Mas não é isso que é uma garantia de felicidade. Quantas pessoas você não conhece que têm uma vida incrível, financeiramente falando, entre outras coisas? E não estão felizes, e não estão completas, não estão plenas, nada disso, não estão alegres. Então, por quê? Porque a missão é uma e está correndo para o outro lado. Para que a gente possa estar em constante estado de alegria, a gente tem que agir ou interagir com a vida como um enviado. Vem para cá com uma missão e vou fazer isso até o fim. É isso que a gente está falando. Então, no dia de hoje, que é o último dia desses 12 dias que a gente vem botando em cada vídeo, né, que a gente pode se conectar com esses 12 dias diários para controlar a nossa vida, o que a gente pode fazer? Final do processo. Fica alegre, faz a sua missão. Não tem nada mais importante do que a sua vida. Não tem nada mais importante que a sua alma. Se a sua alma veio por uma missão, por um caminho, não adianta você fazer outra coisa, porque isso vai te preencher durante um curto espaço de tempo. E é por isso que pessoas começam, param, chega! Eu tenho que ir até o fim. Mas, ao fim, relacionado ao meu desejo, é minha vontade de alma, a minha missão. Isso é a importância de anular certas vontades que não cabem dentro do meu caminho. Então, uma sugestão é, antes de fazer qualquer coisa, você pode sempre estar se perguntando, mas calma aí, qual é o propósito disso? Isso serve dentro do meu propósito? Porque imagina, eu vou até dar um exemplo bem físico, você veio nessa vida e você criou uma loja que vende carro. É sua loja que vende carro. Aí chega um cara para você e fala, olha, você não quer vender flores também? Tem flores limpas, preço super barato, não sei o que, tal. Você pode aumentar sua venda com flor, não sei o que. Fala, mas a minha loja de carro não tem nada a ver com flores. Não, e o cara te convence a vender flor dentro da sua loja de carro. Então assim, imagina, tá indo por um caminho e de repente vê outra coisa, porque outra coisa parece muito bonita e interessante, você agrega também. Mas isso agora vai tirar sua energia, vai tirar seu foco, vai tirar sua consciência, porque o caminho é outro. Então, em outras palavras que eu estou falando, a gente tem uma missão. Foca na sua missão, que é a sua alma, que é evolução, que é a transformação. E é dessa forma que a gente vai estar constantemente alegre e completo. Constante estado de consciência de ser um Shelir. Eu sou um enviado. Então, sempre criar a pergunta, qual é o meu propósito? Por que eu estou fazendo isso? Em cada pequena coisa, qual o propósito eu estou fazendo isso? Se isso não serve para o seu propósito de alma, se isso não serve para o seu propósito de evolução, abandone e faz outra coisa. Lembra que uma viagem não é um problema, desde que isso sirva para você. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem que vai me ajudar a estar mais tranquilo, que vai me ajudar a relaxar, que vai me ajudar a questionar, que vai me ajudar... que seja verdadeiro, mas que caiba dentro do seu propósito de vida. Isso é de verdade a conexão do dia de hoje. Então, o desafio do dia de hoje é, além de sorrir constantemente, óbvio, mas mais do que isso, a cada coisa que eu for fazer, se pergunta, qual o propósito de eu fazer isso mesmo? Por que eu estou fazendo isso mesmo? E é dessa pergunta que vai te levar para o caminho final. Se você ainda não estuda, vem estudar. Vai ser super bem-vindo, vai ser um prazer ter você comigo estudando, tá? Então, um excelente dia, um excelente resto de mês, uma excelente alegria. Sorria, apesar do desconforto, sorria. Nessa similaridade de consciência, o Criador está sempre sorrindo, você tem a participação dele cada vez mais na sua vida. Gostou? Curte, clica, compartilha. Até breve.